Oi, eu sou o Vinícius Carlos Vieira, esse é o Cinema Aqui e hoje a gente vai falar de Escape Room. Escape Room é um pseudo-terror, como você deve imaginar, ele é sobre um escape room, né? Esse tipo de atração, né, que tá relativamente na moda, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, né? Que é você entrar numa sala e você tem uma série de quebra-cabeças e puzzles e etc. Que você vai resolver e aí você vai conseguir escapar, sair dessa sala, né? Isso é popular e realmente é uma atração bem divertida, então é um jeito de sair da frente do computador e tal, então é uma atração válida, que obviamente não ia permitir que Hollywood passasse por essa moda sem tentar tirar alguns milhões de dólares dela. E Escape Room é exatamente isso. Vamos tentar tirar alguns milhões dessa moda. O filme ele conta a história dessas seis jovens, né? Nem todos são jovens, mas 6 pessoas. Ele realmente começa o filme numa cena que ainda vai acontecer, e depois ele volta e apresentar assim, antes ele apresenta 3 desses jovens, mas apresenta também assim muito sem muita preocupação. O que ele quer mesmo é esses 3 apresentados se encontrem com mais outros 3 dentro dessa sala, desse prédio gigantesco, onde eles foram misteriosamente convidados para participar desse escape room, o que parece uma brincadeira, obviamente, como você deve imaginar, se torna um caso de vida ou morte, né? Então não é nada surpreendente o que vai acontecer no filme, e nem é surpreendente que essas pessoas estejam lá por uma razão. Quanto a isso, o filme não está muito preocupado em te dar uma novidade, né? Ele quer mesmo que você se divirta com esse grupinho pulando de sala em sala, tentando desvendar um quebra-cabeça qualquer. O filme é escrito pela dupla Breg F. Schutt e Maria Melnick, que eu não faço a ideia quem sejam, mas ele é dirigido por um cara chamado Adam Hobbitel. Recentemente ele dirigiu aquele prequel, né? Meio prequel, meio sequência do Sobrenatural. Sobrenatural, a última chave. Então, quer dizer, é um cara que tem um mínimo de capacidade de fazer um filme já. Então a gente pode cobrar dele ter feito algo um pouco melhor do que ele fez, porque o que ele fez é completamente esquecível. Mas enfim, Escape Room como eu tinha dito, ele é um filme que não te dá nada de novo. O roteiro também não constrói nada de novo. Ele simplesmente está preocupado em colocar esses caras pulando de uma sala para outra, e obviamente que em algum momento o roteiro começa a fazer você perceber que existe alguma coisa por trás de cada personagem que também não é nada absolutamente novo, né? É um roteiro que está só tentando te levar para ação. Isso é um pouco frágil, às vezes, isso é um pouco chato. Chato porque isso não empolga, né? Você prevê muito o que vai acontecer, deixa de ser interessante, né? Então, Escape Room sofre muito disso, de você achar que aquele filme não serve mais pra você, não serve pra nada, você não tá minimamente interessado por ele, ainda que esses puzzles, né, esses pequenos quebra-cabeças e letrinhas, etc, seja até interessante, seja bem pensado, tem uma certa tensão no ar, tudo, tem sempre um cronômetro, e nunca sai disso, e ainda tem um problema de suspensão de descrença muito grande. Suspensão de descrença é aquele meio acordo que o filme faz com o espectador, para o espectador acreditar que aquele mundo funciona. Ele tem um final que não seria possível em termos práticos, né? Soltando um pequeno spoiler aqui, assim, um mínimo spoiler, eles desmontam essas escape rooms, né? Porque na verdade são vários escape rooms, né? São várias salas que eles vão passando. Eles montam essas em termos de horas, é um negócio extremamente complexo e é gigantesco, então tudo é grande no filme, e no final eles desmontam em 3 horas, ainda falam um negócio de droga, sabe? É um negócio bem jogado, e isso é um problema pro final do filme, porque quando a pessoa sai desse final do filme empolgada, realmente ela se empolga com o filme. Quando essa última impressão é muito ruim, geralmente a pessoa vai sair muito chateada com o filme, que é um pouco o que acontece com o Escape Room. Tem um problema muito grande ainda, que é o vilão. Você tem um vilão misterioso, que ele é muito misterioso, e quando ele resolve mostrar esse vilão, eles mostram ele mais misterioso ainda, e não tem uma razão específica que não seja
E outro spoiler aqui, né? Que não seja um cara com muito dinheiro e esteja entediado e tenta fazer essas coisas pra gastar o dinheiro dele. É uma versão meio boba de uma série de vilões, de, por exemplo, 007, de gente que não tem uma motivação que não seja enfiar seu dinheiro no ralo. E fica essa impressão desse vilão de não ter uma motivação pessoal, de não ter algo que mova ele. E quando você acha que você vai saber quem é, você não sabe quem ele é. E acaba o filme, o problema é seu. Parece que tem uma tentativa de deixar uma discussão, mas o filme não é interessante, então essa discussão não vai acontecer porque ninguém vai estar ligando para esse filme 2 minutos depois do filme. E tem uma coisa muito importante que as pessoas não poderiam fazer de absolutamente jeito nenhum, que é comparar Escape Room com Jogos Mortais e com Cubo. Jogos Mortais é um filme de 2000 que não tem nada a ver com Escape Room, pelo amor de Deus. É um filme muito baseado numa narrativa, numa ideia, numa surpresa gigantesca no final. É uma sala que o cara tem que escapar daquilo, tudo bem, mas é uma armadilha e acaba aí as semelhanças, né? O filme, os Jogos Mortais é construído muito mais em cima dessa história, muito mais em cima desses personagens, do que eles são, do que eles representam, de como eles foram para ali. E é um grande flashback, tem uma série de surpresas. Não é um filme linear de pessoas tentando achar uma chave. Então não façam isso, por favor. E o outro filme que obviamente não tem como não deixar de pensar nele, que é o Cubo. Não é o Cubo, é só Cubo, que é um filme de 1997, é um filme canadense. Acabou fazendo muito sucesso, como eu poderia dizer, num circuito mais underground de terror, acabou indo parar em todas as locadoras, né, naquele tempo, e virou um pequeno cult, né, que é sobre 6 caras acordam num quadrado, numa sala sem janela, e eles têm que ir passando de cubo, né, nesse lugar, de cubo em cubo. Ele é muito violento, ele tem mortes muito violentas e ele não explica nada. Ele é um filme misterioso, ele dá pistas e vai embora. Total oposto do Escape Room, que é um filme com mise-en-scène, com as salas são todas, tem detalhes e tem um design de produção que gasta muito dinheiro. E aí eles vão dando detalhes, eles falam, mostram flashbacks, etc. É um filme muito contado, que é completamente o oposto do Cubo. Então, por favor, não comparem Escape Room nem com Jogos Mortais, nem com Cubo, né? Ainda que tenham suas semelhanças, deixem eles quietos lá, os seus pedestais de cults. Voltando para essa parte do design de produção e do que é gasto, é um filme que tem até um elenco que as pessoas, você vai reconhecer muito das caras, você vai conhecer a moça do Demolidor, você vai conhecer o rapaz que fazia uma série de TV que eu não lembro o nome, que era um fantasma. Você vai reconhecer as pessoas ali, mas é um elenco barato, relativamente barato. E justamente eles não gastam dinheiro com o elenco porque eles realmente gastam dinheiro com efeitos visuais e especiais. Então é um filme muito certeiro nesse sentido, assim. Você não vai ver nada muito amador. As salas, né, que você tem que escapar, elas são bem produzidas, elas têm uns visuais muito marcantes, cada uma tem uma personalidade muito forte. As armadilhas são realmente perigosas, né? Você vê o perigo naquela situação. Infelizmente, eles não conseguem fazer com que isso seja algo perigoso para os personagens. Por mais que seja absurdo isso, né? Esse filme não tem armadilhas perigosas. Elas até são perigosas, mas as mortes não são interessantes, então você acaba não se apegando a esse lado gore que poderia ter, né? Então são mortes muito off-screens, gente caindo, que você não tem close, e sabe, um negócio bem jogado, né, nesse sentido. O que talvez seja um problema para quem é fã do terror e gosta desse tipo de violência gráfica que realmente não existe no Escape Room, né? É um filme muito censura, sei lá, 10 anos, para atingir um público bem grande mesmo. E talvez ele atinja esse público grande, né? O Rob Tell, o diretor, ele faz um trabalho tremendamente esquecível, talvez, mas bem certeirinho. Ele põe a câmera nos lugares certos, ele mostra os personagens, não faz nada mais do que qualquer um faria ali naquela situação, né? Ele tem as salas e ele tá sempre com a câmera bem ligada ali, não faz nada de muito complexo. O que é bom pro filme, porque você tem esse visual, o que é bom pro roteiro, também não força essa ideia de ser um roteiro muito maior do que ele é e deixa o roteiro na posição dele. Talvez agrade um pouquinho o público
porque não atrapalha. E o que atrapalha talvez não seja lembrado. E não vai ser lembrado, mas mesmo assim ele tá lá. Eu acho que o Escape Room tem isso, ele não vai ser lembrado. Talvez ele faça um público maior, faz um público grande e talvez ele ganhe uma sequência, talvez ele vire um premonição da vida, um negócio repetitivo, com mortes repetitivas, com situações repetitivas. Cada filme vai entrar alguém num escape room diferente. Ele dá a entender até no final que pode ser que tenha uma continuação, mas enfim, não vai ser um filme louvável, nem lembrável, nem referenciado, nem reverenciado. Quer dizer, o filme vai ser meio esquecido. É diferente, por exemplo, de um Cubo, uns Jogos Mortais que soube se reinventar, de um Cubo que soube tentar explicar, e realmente o Cubo deu uma Cubo não conseguiu manter essa sequência, mas ele tentou se reinventar, né? Talvez o Escape Room, se fizer muito dinheiro, ele não tente se reinventar, mas ele tente ganhar mais um pouco de dinheiro em cima disso. O que também não... problema deles, né? Quando tiver público, eles vão estar fazendo. Mas enfim, é um filme com uma ideia boa, vai estar ganhando dinheiro em cima dessa moda. É um filme que falha muito, porque ele cria uma expectativa muito grande de uma reviravolta, ela não existe. É um final bem previsível. É um filme que tem um visual ok, um diretor ok, mas que vai ser esquecível, porque ele realmente não faz nada além daquilo que poderia ser feito. E, enfim, é um filme que explica um pouco demais do que a gente gostaria. Tem uma certa tensão, até tem os personagens são minimamente interessantes, mas gostaria de um pouco menos de explicado, gostaria de um pouco mais pra gente tentar entender, pra gente exercitar essa capacidade de entender o que está no filme. Não simplesmente eles irem contando as coisas pra gente, que seria muito o que o Cubo fez, né? É um filme que deve fazer algum sucesso, porque ele aproveita essa moda e aproveita essa ideia de um filme de terror dentro do escape room, mas ele deve ser muito provavelmente um filme esquecível, ou esquecido, né? E ainda que ele ganhe algumas sequências, ele vai ser... muito provavelmente ele vai ser só uma grande repetição dessas ideias que vão ser esquecidas ou vão virar algo extremamente genérico. É uma pena, porque como eu falei, é uma ideia interessante. Se você viu o Escape Room, ou se você quer ver, ou se você gosta do Cubo, gosta dos Jogos Mortais, deixa um comentário pra gente que a gente quer realmente falar sobre eles. Clica aqui no curtir, e enfim. E acho que só, tá bom? Até semana que vem.